Recentemente, o rio Amazonas passou pela sua maior seca da história. Nunca teve um nível tão baixo de água no rio Amazonas como teve recentemente. A pergunta que não quer calar é: para onde foi aquela quantidade imensa de água que existia no rio Amazonas? Para onde foi tudo aquilo, se agora os níveis de água estão tão baixos? Essa foi a pergunta enviada pelo Haroldo, lá de Manaus. Vamos então entender. A resposta mais curta a isso é que aconteceram pelo menos duas coisas diferentes. A primeira é que toda essa água que sumiu, que desceu do nível, foi evaporada. Porém, nessa época que gerou o nível mais baixo da história do rio Amazonas, a condição de evaporação da água foi muito rápida, quando comparado a dias normais, a dias mais quentes, que acontecem todo ano. Ou seja, nesses últimos dias, a água evaporou em uma velocidade extrema, como nunca antes aconteceu. O segundo ponto, porém numa quantidade menor, em comparação à questão da evaporação, que foi uma quantidade muito maior, foi a absorção da água através do solo. Uma pequena parte de todo aquele volume de água foi absorvido pelo solo do rio, no caso do rio Amazonas. Então, para onde foi toda essa água? Uma grande parte foi evaporada, transformada em nuvens, em chuvas para outros cantos, e outra parte, uma pequena parte, foi consumida ou absorvida pelo próprio solo. E por que o rio baixou tanto de nível esses dias? Podemos dizer por conta de três coisas. A primeira delas é por conta dos efeitos do El Niño, que é um fenômeno climático que ocorre de 2 a 7 anos. E nós estamos bem no meio dele. O que acontece? Causa uma alta temperatura no Oceano Pacífico, resultando em menos chuvas na região amazônica. Segundo ponto é o alto desmatamento da região amazônica. Isso, inclusive, está preocupando o mundo, porque está desmatando em uma velocidade muito alta. Quanto mais desmata a mata amazônica, menos chove, porque a quantidade necessária de árvores para absorver assim a chuva está diminuindo. E o terceiro ponto é o aquecimento global. O aquecimento global causa uma alta temperatura no mundo inteiro e isso resulta em um alto aumento de evaporação de água nos rios do mundo inteiro. Por isso que a água desceu tão rápido de nível, porque o calor foi tão extremo que evaporou grande parte dessa água toda. Tudo isso resultou no menor nível do rio Amazonas da história. El Niño, desmatamento desenfreado e aquecimento global. Ou seja, meus amigos, estamos entrando em uma nova era. Tá ficando cada vez mais complicado. Eu achei essa pergunta bem interessante. Nós sabemos que um carro é medido o seu consumo pela quantidade de quilômetros que ele faz através de 1 litro de combustível, né? Quantos km por litro o carro faz. Isso é medido o padrão de consumo de um carro. Mas e se esse carro estiver parado, com o motor ligado e com o ar-condicionado funcionando? Quanto que ele gasta? Se o carro tem 45 litros de combustível, quanto tempo demoraria para esses 45 litros de combustível esvaziar, ser consumido pelo carro que está parado e não está em movimento? Essa é a pergunta enviada pelo Alexandro Lemos, lá de São Bento do Sul, Santa Catarina. Então vamos descobrir. Deixando claro que a gente não tem como saber aqui especificamente de qual carro que é a pergunta do Alexandro, mas vamos pensar que é um carro de médio porte, porque a gente sabe que carros maiores, mais potentes, têm um motor que consome muito mais combustível. Outro fator é a temperatura ambiente. Se tiver um dia muito quente, como teve recentemente, para que o carro mantenha uma temperatura baixa, agradável em seu interior, precisa o ar-condicionado trabalhar de forma mais intensa. Isso, claro, consome mais combustível. Ou seja, o ar-condicionado está trabalhando mais, ele vai consumir mais combustível. Fato. Outra coisa que depende é o ano de fabricação do modelo do carro, uma série de fatores. Então vamos trabalhar com um cálculo médio, com base em um carro novo, né, desses últimos 4 a 5 anos, que seja médio, um sedã médio. Então, em média, um carro ligado no ponto morto, ou seja, em marcha lenta, né, o motor funcionando em marcha lenta, ele vai consumir cerca de 1 litro de combustível com o ar-condicionado ligado para cada 1 hora. Repetindo, o carro vai consumir cerca de 1 litro de combustível por hora com o ar-condicionado ligado, trabalhando em marcha lenta, ou seja, parado no ponto morto. Então, se o seu tanque tem 45 litros de combustível, ele vai durar 45 horas, trabalhando sem parar, parado, no ponto morto e com o ar-condicionado ligado. Agora ficou mais fácil de compreendermos isso. Legal, né?